Olá, boa noite a todos. Sou o professor Gerson, que vou conduzir essa live, né? Estou aqui com o top 10. E antes de começar, vou apresentar a vocês também a professora Celeste, que vai falar um oi para vocês. Oi, tudo bem? Boa noite. E que essa live seja muito proveitosa, viu? Aproveitem. Isso aí, boa Obrigada. noite. Então, a nossa live, então, o título é Top 10 do Enem, né? A matemática que mais cai, estamos se referindo, como o próprio título diz, a matemática que mais cai no Enem. E tem um propósito, né? Que está em amarelinho embaixo aí, que seria: pare de travar na matemática e supere os 600 pontos no Enem, estudando só o que mais cai. Então, essa é a introdução, é o que nós vamos trabalhar, então, durante a live, né? Com esse objetivo, com essa frase aí que vai nortear, então, a nossa live aqui e o trabalho que eu vou desenvolver aqui, tá ok? Então, o top 10 do Enem, eu vou falar depois, mais tarde, o que se refere ou não, como que trabalha. Bom, primeiro, vou falar um pouquinho, então, de mim, né? Então, o professor Gerson, quem é o professor Gerson, né? Eu sou bacharel em Física e dei muito tempo, né? Comecei em 82, quando eu entrei na faculdade, já comecei a dar aula. Então, há mais de 40 anos que eu dou aula de Física e de Matemática em escolas particulares, escolas públicas, né? Sou de Jundiaí, aqui em São Paulo, né? Então, sempre trabalhei com educação, cheguei a ter escolas também, trabalhar. Então, eu e a minha esposa, a Celeste, na verdade, é minha esposa, né? Além de ser, trabalha comigo aqui, né? Eu desenvolvo a parte técnica, ela desenvolve toda a parte estrutural do Fismática, né? E sempre trabalhamos com educação, então, tá bem? Então, corre na veia, né? A educação com a gente aqui. Então, esse é o professor Gerson, essa é a formação. Agora, podem perguntar também, mas é formado em física e está trabalhando mais com a matemática? Não, eu trabalho com as duas coisas, trabalho com física e trabalho com a matemática também, ok? Em 2012, eu desenvolvi um site. A ideia era trabalhar com aulas particulares, ok? Então, desenvolvi um site, falei, vou começar a dar aula particular, trabalhar com ele. Aí a Celeste comentou, mas Gerson, você poderia desenvolver um sistema didático, tá ok? Porque nesse tempo todo eu trabalhei com material ângulo, etapa, positivo, companhia da escola, trabalhei com muitos materiais. Então eu comecei a desenvolver o meu próprio material. E para dar o nome, né? Como eu ia trabalhar com física e matemática, eu chamei de FIS de física e chamei de mática da matemática. Então é assim que surgiu então o Fismática, tá claro? Então em 2012, portanto já fazem aí 14 anos, né, que eu comecei a desenvolver então o Fismática e existe a plataforma Fismática. Não é o que eu vou tratar nessa live aqui hoje, né? Mas então tem a plataforma Fismática, só para comentar um pouquinho, onde eu desenvolvi todo o material didático para o ensino médio de matemática e de física. Inicialmente de física, depois de matemática. Então lá é como se fosse uma apostila, tá aula a aula, está tudo pronto lá na plataforma, ok? Então a plataforma Fismática, vocês vão, quem depois continuar trabalhando comigo, vai trabalhar lá também, que lá estão pendurados, então, os simulados, toda a parte de física e de matemática. Mas a nossa ênfase aqui hoje é mais a matemática. Então, só para entender como que surgiu o Fismática. Então. E depois, finalzinho do ano passado e esse ano aqui, eu trabalhei mais em cima disso, eu trabalhei com o top 10 do Enem. Tá? Então, estou focado mais para o Enem, e, como eu disse, na matemática. Né? Então, novamente, por que a matemática? O Enem, geralmente é a segunda prova, né? O segundo dia de prova, vai ter, então, a matemática, a física, química e biologia. Então, são 90 questões e são 45 questões de matemática. Tá claro? Então, o peso de matemática é muito maior, né? Até que a pontuação, né? Dificilmente você acaba atingindo 1000 pontos pela própria forma de correção, né?
Mas então a matemática, ela poderia atingir, vamos dizer assim, né? Poderia chegar, teoricamente, a 1000 pontos. Depois física, química e biologia a 1000 também. Então, na realidade, a matemática equivale a metade da prova. Tá ok? Então, por isso, mais a minha ênfase para a matemática dentro do Enem. Tá ok? É claro que a plataforma Fismática ela é geral e não é só para o Enem. Mas aqui eu estou focando, então, o top 10, essa é a ideia. E por que top 10? Eu vou mostrar mais para frente a estatística, né? Se vocês entrarem aí, seja o YouTube, seja IA, ou conforme, e procurar lá o que mais cai de matemática, vocês vão ver aí que em torno de 5 tópicos já dá quase que 80% da prova, tá ok? Então 10 já vai abranger mais, tá ok? Então, lembrando bem, o top 10 é o que mais cai no Enem. Não está dizendo que é o que cai no Enem, né? Pode cair coisas que eu não vou, por exemplo, não vou trabalhar com matrizes, por exemplo, né? Mas pode cair matriz, não tem problema. Então né, isso é muito importante. Não estou dizendo que são os tópicos que caem no Enem, eu digo que são os que mais caem, e a estatística mostra isso, tá claro? E o Enem em si, né? Falando um pouquinho do Enem, fala-se muito do Enem, né? Geralmente tem aí milhões de inscrições, né? Participantes, 4 milhões, 3 milhões, chegou a ter 5 milhões, depende, né? O importante do Enem é que ele é a porta de entrada, principalmente para as universidades federais, né? Tem o SISU, tem a forma que você trabalha, tá ok? Então, existe, como eu falei, estou aqui em Jundiaí, São Paulo, né? Então, tem aqui a FUVEST, tem a Unicamp, que usa também a nota do Enem ou não, é opcional, aí tem faculdades que usam, faculdades que não. Mas as faculdades, ou melhor, as universidades, né, federais, elas usam o Enem como porta de entrada. Então, é importante porque não é só passar no Enem, aliás, não tem passar no Enem, tem você tirar uma nota boa, né? Você conseguindo uma ótima nota no Enem, você pode estar abrindo o seu campo, né, de trabalho, de satisfação, você ter uma forma que você quer. Por exemplo, então você tem aqui, sei lá, a sua trajetória, de repente o Enem ele pode ser um ponto de bifurcação aqui, né? De repente você vai ter a sua trajetória que não sei exatamente como você trabalha, mas você pode ter um ponto que pode dar uma guinada na sua vida. Tá ok? Você pode entrar numa universidade federal, ser um médico, um dentista, um advogado, um engenheiro, não sei, né? Então, às vezes, muita gente não tem muitas condições de pagar uma faculdade ótima, não, ou trabalhar. Então, o Enem é uma porta de entrada, então. Então, o Enem é importante, né? E vale em todo o território nacional, né? Tá ok? Então, principalmente as federais, né? Usam, então, as notas do Enem para você poder entrar, tá claro? Então, essa é uma ideia. Por que eu estou focando mais, então, a matemática e por que eu estou trabalhando, então, com o Enem e a matemática no Enem. Tá claro? Bom, acho que deu para entender um pouquinho da minha história, né? Então tem aí a agenda de hoje, o que vai ser visto nessa live aqui, tá ok? Eu estou um pouquinho nervoso, talvez, que é a minha primeira live, 40 anos dando aula, trabalhando, mas trabalhar assim ao vivo, fazer uma live, não estou acostumado, né? Então, mas vamos lá. Então tem aí, eu vou falar sobre 3 erros que fazem você travar, então, na prova de matemática. Vou desenvolver aqui 3 questões na lousa, né? Uma sobre Pitágoras, regra de 3, porcentagem. Tá claro? Já adiantando, tá? Não são questões assim, não vou resolver uma questão aqui difícil, né? Porque estamos aqui em São Paulo, por exemplo, uma questão do ITA, uma questão da própria FUVEST, ou o XPCE, que são questões... O objetivo não é mostrar aqui o meu conhecimento, não é isso. Eu vou resolver uma questão bem simplesinha, porque o objetivo é pegar cada item desse daí e trabalhar uma técnica, te mostrar uma técnica para que você ganhe tempo no Enem, para que você possa aprender, para que você possa entender. Esse é o objetivo, tá ok? Não é? Vai ver depois o exercício, mas é só isso? Sim. É só isso porque é um exercício simples, né? Para você poder entender, tá claro? Senão não faz sentido, não é o objetivo ficar resolvendo problema que não é esse o objetivo. Depois falar um pouquinho do TRI e por que, né? O foco que mais cai funciona, tá? O TRI, então, depois vou detalhar mais, é o sistema que o Enem usa para dar a nota do aluno, tá ok? Ele usa, então, o sistema TRI. Depois vou falar do plano de 12 semanas, aí já entra, então, no top 10, né? Ele está programado aí para 12 semanas, 10 semanas ou menos aí para você trabalhar. E no final, quem quiser depois
trabalhar comigo, trabalhar com o top 10, tá ok? Então eu vou falar um pouquinho de como funciona o top 10, tá claro? Bom, primeiro aí, então, 3 erros comuns aí, por que você trava na matemática? O que acontece, né? Primeiro, isso na hora, não é na hora, na realidade está ligado com a preparação, tá ok? Como que você se prepara para chegar no Enem? Como que você se prepara para uma prova? Como que você estuda, tá ok? Então, muitas vezes, sem prioridade, não tem uma prioridade, né? Então, hoje eu vou estudar, vou pegar a matemática, hoje eu vou estudar matriz, amanhã eu vou estudar logaritmo, hoje eu vou estudar... Não, você tem que ter prioridade, você tem que ter tempo para trabalhar, para estudar. Por exemplo, você não trabalha, você só estuda. Então, você estuda de manhã, use o horário da tarde todo dia, se der, não 1 hora, 2 horas, os horários corretos, você trabalha. Então, você tem que ter prioridades, tá claro? Senão não faz sentido. Falta de confiança. Eu estou chamando aí de estudo Netflix do Enem, tá claro? Depois eu vou falar um pouquinho mais aí. Desculpa, não é falta, é falsa, né? Falsa confiança, uma falsa. Ou seja, por que Netflix, né? Hoje está muito comum aí as séries, as pessoas assistirem Netflix, né? Então você entra no YouTube, resolver um exercício de matemática, não só matemática, de repente de física, um problema, vê um problema aqui, vê um problema aí, você fica assistindo, né? Como se fosse o Netflix, uma série. Então você assiste uma série lá, tá? E você acha que você está aprendendo, uma falta de confiança. Você está confiante que você está aprendendo, mas na realidade, não. Né? Você pode estar aprendendo um pouco, mas não o suficiente que você precisa, então, para você trabalhar. E treino errado, que está tudo interligado, né? Você está treinando a matemática ou não? O que você está treinando? Como que você está treinando? Você está resolvendo aqui, já está olhando o gabarito? Você já está fazendo, quer dizer, como que você treina? Então, o que eu elenquei aí 3 erros que acaba travando, então. Trava na hora de você, seja Enem ou não, desenvolver uma prova, a hora que você for trabalhar, tá ok? É claro que isso está ligado com organização, como que você se preparou, então, para isso, tá claro? Bom, dentro disso eu estou chamando aí de regra de ouro. O que seria a regra de ouro? Então, primeiro, entender não é saber. Então precisa tomar muito cuidado. Repetindo, né? O Netflix, né? Você entra lá, vê um vídeo no YouTube, o professor resolve, você entende o que ele está fazendo. Não, eu entendi. Não, você entendeu o que ele fez. De repente, se der a mesma questão daí meia hora, ou uma questão parecida, você não vai conseguir resolver. Tá claro? Você entendeu. Mas entender não é saber fazer. Tá claro? Porque aí é muito importante que eu grifei, né? A única parte de toda a live que eu acabei grifando, que é você só viu alguém fazer. O raciocínio não é seu. Isso é muito importante, tá? Vou até dar um exemplo aqui. Lá quando eu comecei a dar aula, eu dava aula no Etapa, na época, a gente trabalhava bastante, e tinha mais professores de matemática, porque as turmas eram muito grandes, né? E eu lembro que o professor, ele estava começando ainda, e ele chegou numa segunda-feira de manhã e falou: professor Gerson, essa questão aqui eu não consegui resolver. Ele tinha o gabarito, tinha tudo, mas ele não conseguia resolver. E era uma questão de matemática que tinha um pulo do gato, vamos dizer assim, tinha um detalhezinho lá. Tá? Eu, como tinha mais experiência, trabalhava, olhei e falei: tá aqui o problema. Ele falou: pô, passei o final de semana tentando resolver isso e ele não conseguiu. Bom, onde eu quero chegar? Aí ele foi para a aula. Quando ele chegou na aula, certamente ele colocou a questão na lousa. Pessoal, aqui você pega isso e faz. Quer dizer, ele pegou o pulo do gato e falou. Então, na realidade, uma coisa que ele ficou 3 dias lá, final de semana, tentando descobrir e não descobriu, depois que descobriu, ele pôs na lousa e ele fala: é assim, ó. E quem está assistindo, quem está vendo, o aluno não percebe. É verdade, aí tá. Mas quem está raciocinando é o professor, não é o aluno, não é você que está raciocinando. Então, isso é muito importante, tá ok? Então, é você ficar vendo, olhando, repetindo, né? O Netflix aí do Enem, né? Não resolve, tá ok? Tá bom? Eu tenho bastante gravações que eu fiz, tudo, então, mas se assistir os seus vídeos vai resolver? Não, não vai resolver, tá claro? Eu vou deixar mais claro isso pra frente, falar, não vai resolver, não adianta nada ver eu resolvendo, né? Não é isso que vai resolver. E basta só uma frase pronta, né? Aprendeu quando refaz sem olhar, tá claro? Tá ok? Então, lógico, quando você aprende uma coisa, né? Você não esquece mais, né? Eu vou dar um exemplo aqui de andar de bicicleta, né? Tá ok?
você aprende a andar de bicicleta, você pode ficar um ano sem andar. Você pega uma bicicleta, você sai andando, porque você aprendeu a andar, tá? Aliás, serve aí o exemplo, né? Do vídeo aí. Vamos pegar a bicicleta. Bom, vamos supor que você nunca tenha andado de bicicleta, ou alguém que nunca andou de bicicleta. Tá claro? Aí você assiste um vídeo lá de 10 minutos, 15 minutos, meia hora, explica tudo, ok? A bicicleta é assim, você pedala, tem as catracas de trás, da frente. Por exemplo, se for 21 marchas, ó, tem 3 na frente e 7 atrás, então dá 21 quando você troca, são as combinações. Te ensina tudo resolvido. Aí a hora que você vai, pega a bicicleta, você vai sair andando? Possivelmente não, você vai acabar levando um tombo, vai se atrapalhar. Ok? Então não adianta você ficar lá meia hora vendo um vídeo de como que anda de bicicleta. A hora que você pegar a bicicleta, você vai ter que pegar a bicicleta, sair, andar, pedalar, até você pegar o equilíbrio. Depois que você aprendeu, sim. Você pode ficar um ano sem andar de bicicleta. Você pega a bicicleta, dá uma pendida e sai com a bicicleta, porque você aprendeu. Eu acho que, pedagogicamente, cabe aí um pouquinho dessa ideia que eu estou falando, ok? Tá? Então, repetindo, né? O do meio é você só viu alguém fazer. O raciocínio não é seu. Isso é muito importante, ok? Quem está raciocinando é o professor, quem está raciocinando. Mesmo vendo um colega, você vai estudar com um colega, né? Ah, ele fala, não é assim, ó. Ele te explica, beleza, tá bem, mas é ele que está pensando, não é você. Tá claro? Então, é muito importante você raciocinar, você pensar, você treinar, para que você chegue, então, no objetivo final. Tá claro? Bom, vamos ver o próximo aqui. Bom, aí eu pus um protocolo, tá? Uma coisa que eu desenvolvi, né? Trabalhei para você resolver os problemas, tá? Sublinhar, puxar dados, desenhar ou montar e começar a conta. Porque muitas vezes, né? O aluno ele lê assim a questão e não sabe nem onde começar. Os dados, né? Eu vou pegar, vou dar um exemplo. Aqui a matemática dá um exemplo de física, né? Aliás, eu tenho um manual que fala um pouquinho sobre essa ideia, né? Por exemplo, um corpo parte do repouso. Bom, partir do repouso. Então você tem que saber que a velocidade inicial é zero. Tá? Não está dizendo em lugar nenhum que a velocidade inicial é zero, mas parte do repouso. Então você tem que saber pegar os dados, né? Então sublinhar seria a ideia de você pegar uma questão e já anotar. Eu sempre digo que você deve ler a questão pelo menos 2 vezes. Leia uma vez, né? O problema sem entender o problema, tá claro? Só leia. Você lê lá, tá, tem um dado, você pega. Tem um dado, isso que seria sublinhar, tá bom? Você vai sublinhando os dados. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá, sublinhou os dados. Tá. Aí você pega e lê o problema de novo. Aí sim você lê com interpretação, tá claro? Para ver se não ficou algum dado perdido, alguma coisa, tá? Então essa ideia de sublinhar, puxar o dado, desenhar, e depois você faz a conta, né? Aliás, é meio comum, né, nesse tempo de aula, eu via muito, principalmente, eu falo física porque está ligado com fórmulas, matemática também é a mesma coisa, né? Você vê lá, professor, eu não consigo pegar os dados enunciados, depois que pega é fácil, é só aplicar, sim, porque alguém já pensou para tirar os dados, né? Depois que você tira os dados para um aluno, aí, desculpa, eu vou falar, até meu neto consegue resolver, mas, ok? Porque é lógico, os dados estão aí, é só jogar na fórmula e resolver. A questão é o pensar, é o raciocínio, é isso que manda, ok? Resolver, você acaba resolvendo, né? Tá claro? Então vamos ver na sequência aí. Bom, então tem aí o primeiro probleminha, como eu disse, é um problema simples, né? O objetivo não é resolver grandes problemas aqui. Bom, então tem aí, ó, dado um triângulo retângulo com hipotenusa igual a 15, o cateto menor igual a 9, calcule quanto vale o outro cateto. Então, qual a ideia de sublinhar? Está aí, ó. Ok? Olha lá. O triângulo é retângulo, a hipotenusa vale 15, né? O cateto menor 9. Essa é a ideia de sublinhar, tá ok? Então, eu li e peguei os dados que me interessam. Depois, eu vou trabalhar. Então, eu vou pôr o triângulo aqui. Tá? Vamos lá. Tem aqui o triângulo. Por ser retângulo, tá, bom, ficou meio... Ele tem um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, tá ok? Então isso, como ele diz aí, então é um triângulo retângulo, um ângulo de 90 graus, ok? Bom, antes de ir diretamente ao problema, por que eu coloquei Pitágoras? Se vocês viram algum dos meus vídeos aí falando, né? Tem um problema que eu resolvia lá e falei que ia resolver na live, daqui a pouco eu resolvo ele, que é simplesmente resolver, que é aplicar a técnica, tá claro? Então, primeiro é o seguinte,
Quando você tem os lados, né, e eles estão encaixados direitinho, a gente chama de triângulo pitagórico, tá? Que é o triângulo de Pitágoras, que é o famoso triângulo 3, 4, 5. Como é o menor lado, vou chamar aqui de 3, aqui de 4, e o maior lado é 5. Existe um teorema da geometria que diz que num triângulo, ao maior ângulo, se opõe o maior lado e assim por diante. Então, como aqui é o ângulo de 90 graus, né? Eu tenho o oposto. Então, para você saber, o triângulo retângulo, quem que é a hipotenusa? É o que está oposto ao ângulo reto, sempre. Tá claro? Aí você acaba usando. Então, o triângulo 3, 4, 5, ele é exato e ele acaba dando os números inteiros. Então, geralmente, e o Enem acaba usando isso, outros vestibulares também usam. Quando aparece um triângulo no meio da conta aí, geralmente ele está ligado com o triângulo 3, 4, 5. Geralmente acontece isso. Eu vou mostrar para vocês primeiro sem fazer conta, depois eu faço a conta. Tá claro? Então veja, ele diz aí que a hipotenusa é 15. Ele diz que um lado vale 9, o menor lado. Observe o seguinte, 15 para 5, eu multipliquei por 3. Ok? Eu multipliquei por 3. Olha aqui também. Eu multipliquei por 3. E aqui? Qual a minha resposta? A minha resposta é 12. Por quê? Porque 4 vezes 3 é 12. Tá claro? Então, eu não preciso fazer contas. E isso não é mágica, tá ok? Isso é técnica, tá? Eu vejo muito, não criticando quem faz isso, mas eu vejo muito no Instagram, eu vejo no TikTok, né, outros lugares aí também, pessoas trabalhando assim, fazendo meio mágica. Porque tem alguns números que eles são mágicos e acaba acontecendo. Então, para aqueles números dá certo, tá ok? Então, aqui não é mágica. O triângulo 3, 4, 5, ele sempre vale. Ele é regra, ele não é mágica, tá claro? Ele não é mágica, ele é regra. Eu vou mostrar isso aqui então. Então, vamos fazer a continha, né? Bom, eu sei que a relação entre os lados é ao quadrado, não é direto, né? Não dá, porque se você somar 3 mais 4, não vai dar 5. A relação entre eles é ao quadrado, que é o famoso triângulo, teorema de Pitágoras, né? Também não precisa ficar decorando quem é hipotenusa, quem é cateto, quem não é. Não se preocupe com isso. Pense o seguinte, eu vou elevar um lado ao quadrado. Bom, eu tenho que elevar de um lado o maior, no caso é 15, né? O maior ao quadrado. Por quê? Porque é lógico, se eu pegar o maior mais um outro menor, não vai poder dar o menor ainda. Então, pela lógica, de um lado eu tenho que ter o maior e do outro lado os dois menores. Então, eu tenho 9 e tenho o meu x ao quadrado, que é esse lado aqui. Ok? 15 ao quadrado é 225. 9 ao quadrado é 81. Mais x. X ao quadrado. Deixa eu fazer aqui do lado aqui. Acho que ainda cabe mais uma linha aqui, né? Ok? Se eu passar o 81 para lá, vai dar 144 igual a x ao quadrado. Ok? Então eu vou extrair a raiz. X igual... Lembrando o seguinte, tá ok? É mais ou menos. Tá claro? Quando extrai a raiz. Nesse caso aqui, não precisa do menos, porque, lógico, não existe lado negativo, né? Não tem um lado negativo, tá ok? Isso não existe, tá ok? Então eu vou usar só a parte positiva. Mas sempre lembrando que se for um problema, tipo, mesmo Enem, um vestibular de múltipla escolha, não tem problema, né? As contas não importam muito. Mas se for uma segunda fase da FUVEST, por exemplo, um problema que você tem que apresentar as contas, precisa tomar cuidado com um pouquinho mais com as nomenclaturas, tá ok? Bom, raiz de 144 é 12, que é o que eu havia previsto aqui em cima. Tá claro? Eu já havia visto a resposta, tá ok? Então, repetindo, não é mágica, é técnica, tá claro? Então, você viu um triângulo, primeiro, um triângulo retângulo que apareceu. Lógico que o Enem não vai pedir para você calcular diretamente um triângulo, ele vai aparecer no meio de uma conta, pode aparecer até em física, ou mesmo em química, não sei. Mas ele vai aparecer no meio das contas, né? Tá ok? Aparece lá, você tem que fazer. Tá claro? Deixa eu até pegar o vermelho, aqui deve funcionar o vermelho. Para quem lembra, para quem viu o meu vídeo, né? Tá ok? O vídeo dizia o seguinte: esse lado aqui é 1,25. Esse lado aqui vale 1. Eu estava falando. Então aparece o triângulo, né? Tá em cima de mim, eu falo,
Estão vendo esse triângulo aqui? Se você usa Pitágoras, está perdendo tempo. Por quê? Qual a resposta? A resposta é 0,75. Simples assim. Por quê? Porque eu estou usando Pitágoras, o triângulo 3, 4, 5. Veja, eu observei aqui, olha, o 4, se é 1, eu observei que eu dividi por 4. Aí, olhando aqui, eu estou vendo que o 5 também foi dividido por 4. Portanto, a resposta é o 3 dividido por 4. Aqui parece um 9, mas é 0,75, tá ok? Bom, 3 por 2, 1,5 por 2, 0,75, tá claro? Então, repetindo, é isso que eu mostrei no meu videozinho lá, não é mágica, isso é técnica, tá claro? Eu olhei para o triângulo e observei um pouquinho e vi que era um triângulo pitagórico, que obedecia o 3, 4, 5, isso facilitou minha conta. E isso você ganha muito tempo, né? Quando você está resolvendo o problema lá, você pode ganhar muito tempo resolvendo ele, tá ok? Bom, então, o primeiro videozinho que eu falei lá, tá aqui, então. Então, essa é a ideia do protocolo que eu também falei, de você olhar primeiro, você grifar o que você precisa. Então, leia 2 vezes. Então, por exemplo, leia aí, ó, dado o triângulo retângulo, tá? Com hipotenusa, hipotenusa vale 15, anota. Então, primeiro lê. Aí sim você volta e lê o problema inteiro, né? Olha, dado o triângulo, aí você lê o problema e vê o que você realmente precisa, tá claro? Bom, esse é o primeiro exemplo, então, que é o triângulo retângulo de Pitágoras, né? Vamos ver, então, o próximo exemplo. Regra de 3 sem travar. Bom, eu falei que a Celeste estava aqui, a professora, e tem também tem mais alguém me ajudando aqui, que é a parte técnica, que está olhando os comentários, né? Tá ok? Então, qualquer coisa, vão comentando aí, de repente ela me interrompe aqui, fala para eu falar aqui, responder. Vai ter depois tempo para perguntas, tá ok? Então, tem aqui a Celeste, tem alguém também que ajuda a fazer os nossos vídeos, grava, tá aqui, tá ajudando aqui, muito importante para a gente, eu não consigo fazer, né? Eu não iria conseguir transmitir isso aqui, tá claro? Bom, regra de 3 sem travar, tá? Então, como eu disse, é um probleminha simples. Bom, nesse problema aqui, deixa eu adiantar, eu vou resolver ele errado, tá ok? Erradamente, eu vou fazer um erro aqui, cuidado para não pegar só um pedaço do vídeo e falar, o professor resolveu errado, tá? Depois, se eu publicar esse vídeo, eu vou colocar lá bem certinho que ele está errado, tá claro? Eu vou resolver ele errado. Bom, vamos lá. Eu coloquei, então, múltiplas escolhas, no caso, aí o outro não tinha, esse aí tem, para você ver o que pode acontecer, tá? A ideia de pegadinhas, alguma coisa assim. Então, tem lá. Olha, 2 pedreiros constroem um muro em 6 dias. Quantos dias serão necessários para 3 pedreiros construírem esse mesmo muro? Como eu disse, é um probleminha simples, não é? O objetivo não é resolver um problema aqui, é vocês entenderem a técnica. Bom, primeiro eu vou grifar aí, ó. 2 pedreiros, 6 dias, 3 pedreiros, o muro é o mesmo muro. Bom, vamos pegar então 2 pedreiros. Então, sei lá, pedreiros 2. Ele vai construir o muro em 6 dias. Dias 6. Se eu puser 3 pedreiros, X. Então, repetindo, eu vou resolver da forma errada. Bom, regra de 3, multiplico em cruz. 2x igual a 12, passo 2 dividido, x igual, desculpa, 3 e 6 é 18, aqui eu multipliquei em cruz aqui, né? 12x, 3 e 6, 18, ok? Dá 9, né? 9 dias. Então, eu olho aqui, bom, deu 9, eu olho aí, é alternativa E, e coloco a alternativa E. Então, aí, cuidado, pessoal, tome muito cuidado. Então, isso aqui está errado, né? Tá claro? Isso está errado, não é assim. Então, tome cuidado para não chegar lá na questão e vai resolvendo sem saber o que está acontecendo. Tá claro? Primeiro, olhando a questão, veja, para pensar. Você vai construir um muro, você põe lá 2 pedreiros e leva 6 dias. Daí você, não, eu vou contratar 3 e leva 9 dias. Tem alguma coisa errada. Concorda que tem alguma coisa errada? Não pode. Você está pondo mais pedreiro para você ganhar tempo, não para demorar mais tempo. Não faz sentido. Tá claro? Então, se fosse uma questão assim, quando você olha, bom, pera um pouquinho, 2 pedreiros levaram 6 dias. 3 pedreiros, ele vai levar menos que 6 dias. Portanto, você já elimina as alternativas C, D
e E. Veja que interessante, se você precisar chutar, é 50%. Você vai chutar A ou B. Se você não sabe fazer, bom, tudo bem, eu não sei fazer, mas eu sei que se eu aumentei o número de pedreiros, deve diminuir o tempo. Não é? Eu vou por 3 e continuar sendo 6 dias? Não faz sentido, tá claro? Portanto, se eu pus mais pedreiro, vai diminuir o tempo. Então, eu não sei fazer. Beleza, você não sabe fazer, mas você sabe que a alternativa C, D e E estão erradas. Aí vai chutar, chuta A ou B, 50% de chance. Tá claro? Tudo bem? Então eu vou arrumar isso aqui. Bom, a primeira parte não estava errada, né? Então eu tenho aqui pedreiro, eu tenho 2 dias, né? 6 dias. Eu coloquei 3 pedreiros, eu tenho X. A questão é o seguinte, você, uma regra de 3, mesmo sendo simples, composta complica um pouquinho mais, né? Mas a gente vai ver. Não é que eu não quis fazer aqui. Você tem que olhar o seguinte, vou pôr uma setinha para cima, tanto faz para cima ou para baixo. Você coloca uma setinha aqui. Aí você analisa aquilo que eu falei. Bom, essa aqui está para cima. Se eu puser mais pedreiros, eu vou levar mais ou menos dias? Eu vou levar menos dias. Portanto, a setinha ela está invertida. Tá claro? Ela está invertida. Né? Ficou meio apagado ali a setinha para baixo aqui. Tá claro? Bom, com isso, veja. Se eu tiver as duas setinhas para cima ou as duas setinhas para baixo, eu multiplico em cruz. Como eu tenho uma para cada lado, eu tenho ou eu desvio, ou eu multiplico de assim, ou eu desviro. Por exemplo, eu vou trocar uma delas, vou trocar essa aqui, por exemplo. Então eu tenho 3, 2, 6x. Aí sim eu multiplico em cruz. Ou eu multiplico direto em cima. Então tome cuidado. Primeiro você tem que analisar, na regra de 3, o que está acontecendo. Se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Geralmente quando envolve tempo, ela é inversamente proporcional. Né? Eu ponho mais gente para trabalhar, menos tempo. Mais tempo, bom, depende. Se eu levar mais tempo, eu faço mais coisas. Então depende. O tempo ele pode ser inverso ou não. Tome cuidado com o tempo, tá claro? Então quando eu vejo uma regra de 3, eu tenho que tomar cuidado se ela é diretamente ou se ela é inversamente proporcional. Tá claro? Bom, agora sim, né? 3x, 12, passo dividindo, 12 por 3, 4. Aí sim, né? Ok? Eu tenho 2 pedreiros, eles levam 6 dias. Se eu puser 3 pedreiros, eles vão fazer em 4 dias, que é a alternativa A. Aí resolveu o meu problema, tá ok? Então, tomem cuidado com regra de 3. É simples a regra de 3, sim. A gente aplica a regra de 3 quase em tudo, né? Ok? Você aplica para fazer... Em química usa muito, né? Para fazer fórmula proporcional. Você vai fazer uma receita em casa, né? Sei lá, você tem uma receita, vai 6 ovos. Se você fizer meia receita, vão 3 ovos. Você faz uma regra de 3, mesmo sem saber, você está aplicando uma regra de 3. Tá claro? Tá bem? Mas tomem cuidado, então, com regra de 3. Repetindo, o objetivo aqui não é resolver um problema difícil, é resolver um problema simples para vocês entenderem a técnica, tá claro? E tem um próximo problema aí que é um pouquinho mais longo, pode ir lendo, né? Como vocês veem aí, antes do problema tem aí o Fismática, que na verdade eu que montei os probleminhas, né? Esse probleminha aí eu vou ler, né? Tá escrito então. Um lojista não muito correto, eu coloquei entre aspas, tá ok? Um lojista não muito correto. Resolve aumentar o valor de um celular que custa aí R$2.000 em 25%. E na sequência, fazer uma promoção, entre aspas, né? Ok? Por isso que eu disse que ele não é muito correto, né? Desse mesmo celular, anunciando um desconto de 20%, né? Para pagamento à vista. Aí eu pergunto, qual o motivo de eu estar dizendo que esse lojista não é muito correto? Tá claro? Tá bem? Então, qual o objetivo aí? É entender um pouquinho a ideia de porcentagem, tá claro? Bom, então só para entender o problema aí. Ele pegou um celular, eu vou vender esse celular aqui, vou fazer o seguinte, eu vou cuidar também que quando vem Black Friday, essas coisas, né? Os especialistas falam, ó, você vai comprar, que nem vai chegar Dia das Crianças agora, tá próximo, e bom, você pretende comprar um brinquedo pro seu filho, sobrinho, seja quem for, vai já nas lojas e vê o valor. Aí quando chegar lá, você vê o valor novamente, tá claro? Porque pode acontecer isso aqui, tá claro? Então vamos ver o que aconteceu aí. Já está apagada a luz. Bom, então ele tinha... O primeiro falando sobre porcentagem. Então o pessoal às vezes, nossa, o que é porcentagem? Tá. Veja, leiam o que está escrito. 25%, olha.
25. 25% eu vou escrever, ó, 25%. Olha, é simplesmente isso, 25%. É isso que está escrito ali. Você pode dividir isso aqui, ou pode simplificar 1/4. Você usa da forma que você quiser, né? Isso também é muito importante, tá ok? É importante você treinar, porque eu, né, lógico, toda a experiência que eu tenho, conforme o problema que eu vejo, de um problema eu penso de um jeito, do outro eu penso do outro, eu vejo o que é mais fácil para trabalhar, tá claro? Nem sempre você resolve sempre da mesma forma. Depende do problema, você resolve de uma forma. Aqui, por exemplo, é mais fácil usar 1/4. Por quê? Porque se o celular, eu vou deixar o cifrão de lado, se o celular custava R$ 2.000, quanto que ele aumentou? 1/4 de 2.000 é 500. Fica mais fácil fazer a conta com 1/4 do que multiplicar por 0,25. Fica mais fácil, tá ok? Bom, então, para qual o preço final dele? 2.500. Tá ok? Então, o que o lojista aí meio sacana, que eu falei que ele não é muito correto, fez? Bom, eu vou vender celular aqui na Black Friday agora. Então, o que eu vou fazer? Bom, o celular custa R$ 2.000, eu vou falar que ele custa 2,5 e vou dar um desconto. Tá bom? Então, 2,5. Aí ele anuncia lá, olha, eu vou dar um desconto de 15%. Não, 20%. Tá escrito ali, né? Olha, dá um desconto de 20%. Eu vou fazer a mesma coisa aqui só para entender. Eu posso usar 20 sobre 100, posso usar 0,2 ou 0,20, né? Ou posso usar 1/5. A forma que você quiser, como melhor convier para você. Tá claro? Bom, então eu vou dar um desconto. Vamos pegar lá o 2,5, o 2.500. Se eu dividir ele por 5, vai dar 500. Se eu subtrair, quanto que vai dar? 2.000. Ou seja, tá? Ele pegou o celular que valia 2.000, numa promoção ele pôs por 2.500, deu um desconto de 20%, no fundo ele não está dando desconto nenhum, ele está vendendo pelo mesmo valor que o celular já era vendido antes. Tá claro? Tá bem? Bom, é por isso que eu falei aí do probleminha aí um pouco não muito correto. Mas tá ok a ideia então de porcentagem? Então é fácil trabalhar com porcentagem. Entenda, né? Pode usar como regra de 3 também, né? Você pega o valor total, você fala que é 100% e faz a conta, multiplica em cruz, trabalha com regra de 3, também pode ser. Então tem várias formas de trabalhar. Eu sempre orientei meus alunos toda essa época que eu trabalhei. Eu lembro também, isso era uma coisa muito comum, né? Quando você dá aula, lembra? Você dá aula, você percebe isso aí. No começo do ano, né, eu faço geralmente eu faço as contas mais rápidas e eu vou voltando, né? Eu sei que às vezes tem professor, não, já expliquei, não é bem assim, você tem que explicar. Mas você faz a conta rápida, aí o aluno não entende, você volta. Aí você vai vendo que vai passando o ano, quando chegar no final do ano, todo mundo está fazendo a conta mais rápida. Por quê? Porque o pessoal fica mais rápido. Então você força o aluno a pensar mais rápido, você força ele a vir com você. Isso é muito importante, tá claro? Senão você faz tudo certinho, tá? Né? Tá ok? Tudo bem, vai dar certo, não vai errar. Você vai. Agora, como eu falo, no Enem tem tempo, no vestibular, você tem tempo, você, né? Você precisa do tempo. O tempo vale ouro, o tempo vale nota. Então você ganha tempo. Então, conforme o tipo de problema, você resolve. Como eu falei, a porcentagem, tá? 25%, 25 sobre 100, 0,25, 1/4. É tudo a mesma coisa. Tá claro? Aí você vê a melhor forma que você quer trabalhar. Tá claro? Espero ter entendido. Acho que passaram os 3 probleminhas que eu falei que ia resolver, né? Tá bom? Então esse é o objetivo. É dizer que a matemática, você precisa de treino. Tá claro? E eu vou falar um pouquinho do... Acho que vem o top 10. Antes do top 10 aqui, primeiro vem então o que mais cai no Enem. Tá bom? Eu tinha falado então... Isso aí, na realidade, é a matemática, né? Esse gráfico se refere à matemática. Se vocês observarem aí, né? Vai ficar um pouquinho ruim para eu ler aqui, mas você pegar aí do laranja ao roxo, os 5 primeiros, aí você somar em cima, você vê que dá mais de 70%, né? Então, 5 tópicos aí, praticamente já teria 70% do Enem, tá? Então, esses 10 tópicos aí, eu coloquei aí na inteligência artificial, tá em cima ali, que é IA, do lado do azulzinho ali, né? Você pode pôr no Google, qualquer lugar, é só colocar lá. Quais os tópicos de matemática que mais caem? Não vai variar muito, porque isso é estatística, tá? Então, quando você olha aí, e se você olhar aí, você vai ver que é o seguinte, tem muitas continhas básicas, a matemática básica, tá ok? Tá? Tanto é que no top 10, vou falar um pouquinho mais depois,
Você começa fazendo continha. Fala, mas eu vou fazer continha? Sim. Né? Você pode ter celular de última geração, o que você quiser, mas na hora do Enem você não vai ter nada. Você vai ter à mão uma caneta preta. Lembre-se, no Enem é caneta preta, né? Pelo menos ela. Você tem que ter uma caneta preta para resolver e acabou. É isso que você vai ter. Não adianta, você não vai ter IA, não vai ter nada lá, vai ter você. Tá bom? Depois que você passar numa federal, você quer usar o IA lá, você faz o que você quiser. Mas esse gargalo, né, a passagem, não tem jeito. Não adianta você usar o IA todo dia. Você vai ter que sentar lá na cadeira e vai ter que resolver naquela folha com uma caneta preta, de preferência bic, eles pedem para que seja transparente, né, para ver se não tem nada dentro. Você pode levar uma folhinha. Então, eu já apliquei. Eu nem apliquei vestibular, eu sei que é assim, né? Caneta transparente, para ver se alguém não vai pôr uma cola lá dentro, alguma coisa, né? Tá bem? Então, caneta transparente, preta, tá? Tem que ser assim. E é isso que você vai ter. Vai estar você, uma folha de papel e sua caneta preta, tá? Então, você tem que entender como que faz conta, como que não faz, né? Ok? A Celeste está falando, a cabeça, sim. Se você não treinou, chega lá, você não vai conseguir, né? Tá claro? Você vai ter que estar pronto, tá bem? Então não adianta. Então começa com continha. Pode ver que cai bastante aritmética. A somar fração, multiplicar fração, sim. Você vai ter que fazer. Então, aí que vem então o top 10 do Enem. Por que 10? Porque eu peguei 10 tópicos do Enem que mais caem, tá claro? Então, como eu falei, mas de repente matriz não está lá. Mas cai um problema de matriz? Sim, pode cair. Eu não estou dizendo que são os 10 tópicos que vão cair no Enem. Eu estou dizendo que são os 10 tópicos que mais caem no Enem nos últimos 10 anos, né? Tá ok? Uma estatística aí, não é? Tá claro? Deixar bem claro isso, que não estou profetizando, tá bem? Na sequência aí, o TRI, então, que eu tinha falado lá atrás, que é o sistema de correção do Enem, tá ok? Bom, eu vou falar então como que eu entendi que ele funciona, né? Então, o TRI está escrito aí, teoria de resposta ao item, tá? Ele avalia o padrão, tá bom? Então, no Enem, quem acertou mais tem maior nota? Não, não é assim que funciona. Até que um dos vídeos, eu coloquei uns vídeos lá que se você, praticamente só você acertar a questão, sua questão vai ser anulada, não é bem que, né, não vão anular sua questão, mas talvez a pontuação muito baixa, ou talvez até anulem mesmo, ok? Por quê? Porque eles seguem padrão, né? Tá claro? Então tem lá 4 milhões resolvendo, só você acertou a questão, pô, você chutou, né? É possível, você é um gênio. Tá claro? Então é mais ou menos essa ideia que vai a correção, tá ok? Então, a teoria é de resposta ao item e avalia padrão. Mesmo, né, mesmo os acertos, mesmo o número de acertos, dão notas diferentes, né? Eu vou pôr aqui um exemplo aqui. Então, um aluno acertou 5 questões, 6 questões, outro acertou 6 também. Tiraram a mesma nota? Não, não tiraram a mesma nota. Por quê? Porque existe o padrão, existe aí, né, como diz embaixo, a consistência, né, nas fáceis e médias, tá? Então, você precisa da difícil, né? Então não vou falar nome, vou falar da minha nora, né? Que ela também é formada em física da aula. Ela falou, até fala para meus alunos, esquece as difíceis, porque geralmente você olhar o Enem e falar, é verdade, vou acabar esquecendo a difícil, né? Na verdade, você deixa ela para o fim e procura resolver o chutar, tá ok? Mas é isso que acontece, tá? Então, vou pôr aqui, vamos supor que eu tenho aqui 10 questões. 1, 2, 3, 4, tá no meio, dá para ver, deixa eu fazer um pouquinho para lá. Espera um pouquinho, ao vivo tem isso, né? Vamos pôr mais aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá bom? Deixa eu ver se o vermelhinho funciona aqui. Vamos supor que as 4 de cima sejam muito difíceis, são questões difíceis, tá bom? Vamos supor que as 4 de baixo aqui sejam questões fáceis, bem simplesinha. E eu tenho as médias aqui, tá? Tá bom? As médias não vão importar muito. Então, tá ok. Então eu tenho aqui 10 questões, 4 bem difíceis, 4 bem simples, né? Ridículas, vamos dizer assim, bem simplesinho. Eu tenho 2 médias. Bom, vou pôr um aluno A aqui. O aluno A, ele errou a primeira, errou a segunda, acertou a terceira, errou a quarta. Acertou. Vamos pôr aqui que ele acertou a 7, errou a 8, acertou a 9, acertou a 10. Esse é o aluno A. Né? Ele só acerta as fáceis. Bom, só acerta as fáceis. O aluno B, esse já... ele acertou a 1,
Errou a 2, acertou a 3, acertou a 4, acertou as duas médias. Errou a 7, acertou a 8, errou a 9, errou a 10. Bom, o que acontece? Esse aluno que acertou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui acertou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os dois acertaram 6. Mas olha o padrão então que ele vai olhar. Esse aluno aqui, o aluno A, ele acertou as fáceis. Então ele sabe fazer. E uma difícil? Bom, ele pode ter acertado, ele pode ter chutado, mas ele... Né, então, ele acertou 3 fáceis e acertou uma difícil, ele deve estar fazendo, realmente. Agora esse aluno aqui, caindo 3 questões ridículas aqui, ele errou. Como que ele errou? Bom, ele não sabe fazer. Caiu uma continha lá demais, lá uma fração, ele não sabe fazer. Aí caiu um problema aqui, sei lá, na última aí caiu uma tangente, caiu um gráfico, né, no último Enem uma tangente, caiu um gráfico dificílimo, lá ele resolveu. Alguma coisa está errada. Como que alguém que erra aqui umas continhas simples, né, que qualquer um faz, e acaba acertando uma questão que praticamente ninguém fez? O que ele vai falar? Bom, esse cara chutou. Ele chutou e acertou. Então, essa questão aqui, ou vai ser anulada, ou o peso dela vai ser muito baixo. Muito baixo. Tá? Então, o que ele lê? Que é a última frase aí. Consistência nas fáceis e médias. Tá bem? Então, qual a ideia? Você lê uma questão, é muito difícil? Pula, vai fazer nas fáceis. Faz primeiro o que você sabe, depois você volta. Procure fazer todas. Procure chutar também, não deixe em branco. Se você deixa em branco, você está mostrando que não fez. Chute. Mas, é isso que é importante. Então, como que você faz? Então, repetindo, os dois tiveram 6, os dois tiveram a mesma nota? Não. O A teve uma nota maior porque ele foi mais coerente, ele foi mais consistente na resposta dele. Tá claro? E é isso, então, que o Enem acaba levando em consideração. Se está certo ou não é o sistema que o Enem usa. Pode ser que ele mude, mas no momento ele usa esse sistema, tá ok? Então, qual a regra? Não erre as fáceis, acerte as médias e depois você trabalha nas difíceis. Oxalá você acerte tudo, tá claro? Você tirar uma ótima nota aí para entrar em medicina, né? Isso aqui é muito concorrido, umas coisas aí, né? Ok? Eu, na medida do possível, vou te ajudar nesse ponto, ok? Mas é para entender, então, o sistema de correção do Enem. É essa ideia, então, que funciona aí para corrigir, tá claro? Bom, na sequência, então eu vou falar agora um pouquinho do top 10, tá bom? Qual a ideia do top 10? São 10 tópicos, tá? Então eu peguei lá os 10 tópicos que mais caem e trabalhei. Então, veja, eu vou ler aí, depois eu vou explicar como que ele funciona. Teoria curta, questões simples, questões do Enem, correção em vídeo. E usar o protocolo. Então, qual a ideia? Bom, vou pegar a parte de fração. Vou pegar assim, regra de 3, por exemplo, que eu falei. Tem regra de 3 simples, composta, tem razão, proporção. Né? Então eu pego aquele tópico, ou geometria, pego geometria. Né? Então o que eu faço? Eu pego, dentro desse modo, eu pego um tópico e dou uma aulinha ali de 10 minutos, não passa de 15 minutos, tem aulas até de 5 minutos, às vezes falando sobre gráfico, é rápida, tá? Então qual é a ideia? Eu pego a teoria e mostro para você. Vou falar sobre regra de 3 simples, tá aqui, ó. A regra de 3 simples é assim, 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 resolvo um exemplo, eu mostro para você a teoria, tá? Então você tem a teoria. Aí, baseado na teoria, vai ter uma lista. Eu estou padronizando em 10 exercícios. Baseado nessa teoria aqui, tem uma lista de exercícios referentes a ela. Tá claro? De 10 exercícios. Bem simplesinhos. Tá bem? Porque, veja. Aliás, se você for montar uma lista que tem exercícios mais difíceis, mais fáceis, né? Se tiver algum professor assistindo também, como experiência, uma dica, né? Coloca primeiro os mais fáceis, depois os mais difíceis. Por quê? Porque é lógico, né? Você dá uma lista de 10 exercícios. O aluno tenta fazer o primeiro, não consegue. Tenta fazer o segundo, não consegue, ele desiste. Então ele tem que conseguir fazer o primeiro, conseguir fazer o segundo, aí ele mesmo vai pegando o gosto, tá? Se dá uma lista que ele já empaca aí no primeiro, segundo, ele vai largar a lista, ele não vai conseguir fazer. Então, tá ok? Então geralmente você vai aperfeiçoando ele, tá? Então, eu tenho a lista. Então o aluno vai lá, ele ouve a teoria, tá? Então, o que eu falei lá, Netflix, ele tá só assistindo. Tudo bem, ele tá assistindo, mas ele tá assistindo a teoria. Terminou, ele pega a lista com 10 exercícios, tem gabarito, e faz. São exercícios simples para ele treinar. Tá claro? Bom, terminou. Aí sim, ele terminou. Aí eu vou pegar questões do Enem. Aí geralmente eu procuro pegar 3 questões. Pode ser que alguma tenha mais. Só que
Quando você pega, então tem um vídeo respondendo a questão. Só que embaixo do vídeo tem a questão. Então não é para você assistir o vídeo. Então, repetindo, o aluno ouve a teoria, 5, 10, 15 minutinhos, 10 minutinhos, assistiu a teoria, pega a lista e resolve. Terminou, ele vai aqui na outra parte aqui que tem o vídeo do Enem e veja a questão do Enem e tente fazer. Procure fazer a questão do Enem. Resolva. Se não conseguir, não tem problema, resolva. Aí sim, resolveu, tentou, não tentou. Aí você assiste o vídeo, porque no vídeo eu vou estar resolvendo a questão. Tá claro? Então, repetindo. Você vê a teoria, que é rápida. Né? Não é aula de meia hora, 1 hora, 2 horas. 5, 7 minutos, 6 minutos, 4 minutos. Não tem. Não, de gráfico de pizza, eu acho que deu 2, 3. Porque eu vou falar o que é um gráfico de pizza. É isso, não tem muito o que falar. Depois tem que resolver exercício. Tá claro? Então, tem coisa que eu faço porque eu resolvo alguma coisa. Então você vê um vídeo pequenininho da teoria, terminou. Tem uma lista de 10 exercícios simples, relativamente simples para você fazer. Aí você já treinou um pouquinho. Aí você vai para a questão do Enem. Não é para assistir o vídeo, é para você pegar a questão do Enem e tentar resolver ou resolver. Aí você assiste o vídeo onde eu estou resolvendo a questão do Enem. Tá claro? Tá? Então, às vezes, e as resoluções são mais sérias. O pessoal pode ver meus vídeos. Falando sobre os vídeos, então, e voltando um pouquinho, o Enem, como eu disse, tem 45 questões de matemática. Eu resolvi as 45 do Enem passado e as 45 do outro, e resolvi mais para poder encaixar aqui. Então, se você entrar no YouTube do Fismática, tem 120 questões do Enem resolvidas. E vai ter mais. Tem mais umas 30 de física. Mas então eu vou lá no YouTube lá e assisto as 120. Bom, pode assistir, mas você não vai tirar nota no Enem com isso. Não vai resolver seu problema. É o Netflix. Tá bom? Aqui, as 120 questões vão estar dentro do top 10. Só que vai estar assim, 3 aqui, 3 ali, 4 ali, 3 ali. Quer dizer, eu peguei uma por uma, olhei o assunto e puxei para cada assunto. Tá claro? É assim que funciona. Tá bom? Então, as 120 questões, se precisar, vou fazer mais algumas que eu estou lendo, eu vou colocar lá dentro. Tá? Mas você tem que seguir um critério, senão não faz sentido. Tá bem? Outra coisa das minhas aulas, se você adquirir, vai comprar lá, tem os 20 módulos. Não, você não vai. Os 10 módulos, desculpa. Você não vai ver os 10 módulos, você vai ver um. Aí daqui 4 dias eu libero o outro. Por quê? Senão vai acontecer a mesma coisa. Você entra, vê os 10 módulos, você não sabe onde vai. Não, você tem que saber onde você vai. Você tem que assistir o módulo 1. Aí 4 dias eu libero 2, depois eu libero 3. E você tem que. Né? Não adianta você ir lá, senão vai acontecer a mesma coisa. Você vai perder, como eu falei no começo, você vai perder o foco, vai perder as coisas. Então você tem que seguir o processo lá. Né? 4 dias para o módulo 1, 4 dias para o 2. Quando chegar no oitavo, nono e 10º, eu libero de uma vez. Está liberado lá no sistema, aí tudo bem. Aí você já aprendeu, não tem problema, ok? Mas você tem que ter uma sequência, senão não faz sentido. Tá claro? Então, esse é o processo do top 10, tá bom? Então, repetindo. Você entrar no YouTube do Fismática, você vai ver lá as 120 questões de matemáticas resolvidas lá. Vai assistir? Você vai ser um aluno Netflix. Não vai resolver nada. Você vai assistir, você não vai aprender. Tá bom? Não resolve. Então essa é a ideia do top 10 que eu peguei. E agora falar um pouquinho também de como, se alguém quiser adquirir ou não, como trabalhar. Deixa eu ver primeiro aqui. Primeiro, antes eu tenho uns complementos, tá bom? No Fismática eu fui resolvendo os problemas e eu criei simulados. Eu peguei lá os 3 últimos simulados, que dão 90, 135 questões, e peguei e montei 50 simulados, tá ok? Eu montei os 3 simulados de 45, depois eu peguei e montei simulados de 20 questões, simulados de 10 questões, tem 50 simulados lá dentro, tá bom? Isso aí é gratuito, mesmo que você não adquira o top 10 no trabalho, é só entrar no Fismática, os simulados estão lá. Acho que você tem que fazer o cadastro, só entrar lá. Tá lá, tem 50 simulados do Enem, dos últimos 3 Enems, eu misturei as questões e estão lá. Então tem simulados para fazer, mais de 50, tem um simulado inicial e um final, né? Quem começa a fazer o top 10, eu já desenvolvi 2 simulados bem parecidos, né? Bem parecidos. Então, você entra, você faz um, e quando você terminar, você faz o outro para você comparar. Será que você aprendeu alguma coisa? Não aprendeu? Né? Para ver o que acontece, tá ok? Senão não faz muito sentido, tá ok? Então vai ter, né, então, esse simulado inicial e final, 50 simulados que você pode fazer, então você vai fazendo. Tira dúvidas, né? Se alguém se inscreveu, está num grupo de inscrição, mas esse grupo de inscrição eu vou eliminar, porque era só para inscrição, não vou ficar mandando mensagem para vocês trabalhando com esse objetivo, tá claro? Então, o pessoal que adquire o top 10 e vem trabalhar, a gente cria
um grupo para os alunos, para tirar dúvidas. Manda dúvida para mim, eu respondo, né, no WhatsApp, vou respondendo, a gente vai tirando dúvidas. Se precisar, a gente faz alguma coisa ao vivo, não tem problema, tá bom? O importante é vocês estarem bem no Enem. E 2 módulos finais, são 10, os top 10 são 10, depois por isso que eu falei lá no começo, 12 semanas, mais 2. Mais 2 para ver assim, qual, você terminou o curso, tem algum ponto fraco, não, onde você tem mais vulnerabilidade, tá mais vulnerável. Aí você vê lá, tá, a gente pode tirar alguma dúvida, fazer, então esse é o objetivo, tá bom? Bom, e daí, como que fica tudo isso? Então tenham o top 10 completo, que é tudo isso que eu falei, e tem aí também o que eu estou chamando de top 10 mais mentoria. Por que mentoria? Isso aí, né, tendo aluno, eu estou liberando apenas 10 vagas para 10 alunos. Por quê? Porque nesse daí, no top 10 mais mentoria, cada tópico, cada módulo, eu vou dar 2 aulas online. Então, se você adquirir, por exemplo, o top 10 mentoria, são 10 tópicos, você vai ter 20 aulas particulares comigo. Então você faz o módulo 1, entra em contato, a gente marca a agenda, e aí, online aqui, né, vou tirar suas dúvidas. Assim, não, na verdade é uma aula particular, né? Tá bom? Você vê que, lógico, o valor é maior, mas se você comparar aí quanto custa uma aula particular, você vê aí só aí 20 aulas particulares, você vê que acaba compensando. E vai ser específico, tá ok? Então, fiz o tópico, o módulo 1, entra em contato comigo, marca lá, então vamos tirar dúvidas, então 2 aulas online, eu e você, né? Não é toda a equipe, por isso que eu tô falando, é lógico, né? Eu tenho aí, se eu tiver 10 alunos, a 20 já são 200 aulas, até o Enem eu não vou dar conta, então não posso pegar mais que 10 alunos, senão eu não consigo acompanhar. Não adianta eu fazer uma coisa que eu não vou dar conta, tá claro? Bom, e aí seria o top 10 mais a mentoria. Bom, a respeito dos valores, começa a aparecer aqui agora, e a equipe vai colocar aí o link para quem quiser comprar, que é normal até numa live, eu estou falando, dei a aula, espero que tenha ajudado com a aula aí, e vou falar um pouquinho então do produto, tá ok? Você entrar aí, primeiro garantia, né, 10 dias, que você adquiriu em 10 dias, você, não gostei, não é para mim, a gente devolve o dinheiro integral, isso faz parte dos negócios, é assim mesmo, tá ok? Bom, então, se você entrar lá, ele custa 12 parcelas de R$ 24,75 e dá R$ 297. Para quem está assistindo a live, né, ok? Foi baixado então para 12 de 16, né, da 192, tá claro? E o carrinho, né, eles chamam de carrinho, né? Isso aí vai ficar até terça-feira, meia-noite, ok? Então, se você comprar até terça-feira, meia-noite, né, tem o link, acho que está sendo colocado aí né? Você entra no link, se não você entra no WhatsApp, aí eu te mando o link, tá ok? Entra ali e esse é o valor que já diminui e se alguém comprar hoje até a meia-noite, vamos dizer assim, né? Tá? Eu coloquei lá, eu estou colocando aí o cupom top 10, você tem mais 10% de desconto para comprar hoje. Se não, até terça-feira é o valor de cima, tá bom? Então tá aí. Então se você comprar aqui, você se inscreveu, está assistindo a live, 12 parcelas de R$16. R$16 por mês, né? Se você parar para pensar, né? Pense, como eu falei lá, de você entrar no Enem, você ir bem no Enem, e você comer uma coxinha uma vez por semana, né? R$16 uma coxinha, uma coca, é isso que vai dar, tá claro? Então pense, né? Não é que o top 10 vai resolver seu problema, como eu disse, tá claro? Tem uma regra aqui, não adianta, o top 10 agora eu vou bem. Não, você vai ter que, na teoria, você vai ter que fazer os processos, não vai resolver nada, olha andar de bicicleta, tá bom? Eu estou mostrando para você como que anda aqui, mas você que vai ter que treinar, senão não vai resolver nada, nem adianta entrar, eu vou... Não, eu não estou oferecendo mágica, nada, não é mágica, tá claro? Eu tenho a minha experiência aí de 40 anos, já formei milhares de alunos, né? Você parar para pensar aí, né? Se eu formar aí 40 alunos por ano, 40 anos são 1.600 alunos, né? Então eu já formei mais de 1.500, 2.000 alunos, né? Muitos estão formados. Então eu tenho uma vaga experiência nisso aí, tá bom? Então vai ter que treinar, não é olhando aí meus, como eu falei, lá no YouTube tem 120 questões de matemática, não adianta você entrar lá e assistir a 120 que não vai resolver o problema, tá claro? Bom, e a mentoria, como eu falei, lógico, ela custa mais porque ela é independente, então a mentoria normal lá é 12 de 191, 2.297. Né? 297 é o valor do top 10, o 2.000 está ligado com as mentorias, né? Ok? Cada aula, como eu falei, são 20 aulas.
Para quem está ao vivo, né, tá aqui, 12 de 149. Eu baixei. E também tem os 10%, tá bem? O link que está aí vai entrar na página de vendas. Na página de vendas tem os dois itens, tá? Você clica num, clica outro, olha. Dá uma olhadinha na página de vendas, tem coisas escritas. Qualquer coisa, entre em contato comigo, manda um WhatsApp, conversa, não sei. Né? Tenho um prazer em conversar com todos que estejam interessados, tá bom? Tá bem? E se não interessar também, espero que tenha valido a aula, assistir mais lives que eu possa fazer. O objetivo é entender, estar bem, né? E prestar um bom Enem, isso que importa, né? Se quiser estudar comigo aí, com a nossa equipe aqui, a gente agradece, tá bom? E aí, bom, clicar agora, né? E a ideia de voltando aos 600. Por que eu falei 600 pontos, né? Lembrando que isso é uma promessa, parece política, né? Tá? Para eu cumprir isso aí, você atingir 600 pontos, depende de você, não depende de mim, tá bom? Não tenho varinha mágica, tá claro? Mas por que eu peguei 600? Se você procurar na internet, aí como eu falei estatística, verificar, a média do Enem aí tem sido em torno de 530 pontos, 525, essa é a média do Enem, tá claro? Então, quando você pega todos que prestarem, você pega a média, está em torno de 520, 530 pontos, né, de matemática. Se você atingir 600 pontos, você já está acima da média em matemática, tá claro? Em matemática, você já está acima da média. Por isso que eu falei no começo a ideia de atingir 600 pontos, mas sempre deixando claro, isso depende de você, não depende de mim. Né? Não sou eu que vou resolver diretamente para você. Eu vou resolver com o meu ensinamento, tá claro? E aqui, bom, eu coloquei umas perguntas, se tiver algumas perguntas, mas ainda há tempo? Sim, ainda dá tempo, né? O Enem está aí, você dá para estudar. 15 de novembro, acho que é a segunda prova, né? Se não me engano, pelo menos que está lá é 15 de novembro. Vou me perder? Não. Se você fizer o curso, não vai se perder, porque, como eu disse, os módulos, inclusive, vão ser liberados, cada 4 dias vão ser liberados, não é liberado uma vez, senão você vai acabar se perdendo lá dentro. Não. Eu vou te orientar e qualquer coisa, como eu disse, WhatsApp, né? Entre em contato, fala comigo, pergunta, a gente vai orientando, tá bem? E é muita teoria? Como eu disse, não. A teoria é suficiente, tá? Eu falo um pouco da teoria e da atividade. Um pouco da teoria e atividade. E é assim que funciona. Tá claro? Bom, então aqui, falando sobre o top 10, né? Da minha parte agradeço. Ver se tem comentários. Tem alguns comentários. Deixa eu ver se alguns comentários que foram feitos. Tem um comentário. Tem um comentário, vamos lá. Pode falar funções trigonométricas? Pode falar sobre isso? Daí acredito que você pode falar também no top 10 que você trabalha. Sobre funções trigonométricas. Bom, as funções trigonométricas é um assunto que de repente lá você pode no Enem deixa por último, né? Tá ok? Você tem, por exemplo, bom, vou pegar o. Porque, né? O que seriam as funções trigonométricas? A mais conhecida é. Não vou dar uma aula, só falar, né? Você tem a senoide, né? Então você tem a função seno, função cosseno. Você trabalha com um círculo trigonométrico, né? Que eles são cíclicos, né? Então as funções trigonométricas tem a função seno, cosseno, tangente, e depois tem as funções inversas, cotangente, cossecante e secante, né? Tá? Então a gente trabalha com círculo trigonométrico, trabalha, né? Tá? Então, para falar um pouquinho das funções, levaria muito tempo para fazer, né? Mas, falar só um pouquinho no círculo aqui, então, só para rapidinho um pouquinho. Se eu colocar o círculo trigonométrico aqui, ó, se não sair um círculo, de repente acerta, né? Tá bom? Eu tenho o círculo trigonométrico, eu tenho o eixo Y, tenho o eixo X. Por definição, o círculo trigonométrico ele tem raio igual a 1, tá bom? Deixa eu colocar aqui atrás aqui. Então o raio dele vale 1, tá claro? Bom, se o raio vale 1, e aqui é 0, esse ponto aqui vale 1, esse ponto aqui menos 1, esse ponto aqui vale 1, e esse ponto aqui menos 1. Esse é o círculo trigonométrico, tá claro? Eu vou pegar um ângulo qualquer aqui. Pronto. Tem um ângulo qualquer. Bom, X aqui. Tá claro? Bom, como que eu calculo?
Então o eixo x vai ser o eixo dos cossenos de x. E o eixo y é o eixo dos senos de x. E eu trabalho com projeção. Então quando eu pego isso aqui, eu projeto. Ó. Esse valor aqui ó, é o valor do cosseno. E esse valor aqui ó, é o valor do seno. Tá? Então até que 45, seno e cosseno de 45, é igual. Tá? Porque dá o mesmo ângulo aqui. Porque eu formo um triângulo retângulo e os dois catetos são iguais. Portanto, que seno e cosseno são iguais. Tá bom? Então, umas coisas que eu posso falar. Quanto vale 0 graus? 0 graus eu estou aqui. Então, 0 graus eu tenho cosseno 1, seno 0. Aqui em cima, eu tenho cosseno 0, seno 1. Aqui, eu tenho cosseno menos 1, seno 0. Aqui, eu tenho seno menos 1, cosseno 0. E a tangente? A tangente, ela é medida aqui, ó. O eixo da tangente está aqui, ó. É tangente, né? Ok? O eixo da tangente está aqui. Tá? Então, como que eu faço? Eu prolongo aqui, ó. E onde ele bater aqui em cima, eu tenho o valor da tangente de x. Tá? Da mesma forma, eu tenho cotangente, aí daria para brincar mais com isso. Mas essa é a ideia do círculo trigonométrico que está ligado com as funções trigonométricas, tá claro? Então, a base é o círculo trigonométrico. Então, né, como eu falei, é muita coisa para... Aliás, é uma das piores coisas que tem na matemática. Eu acho que a parte de polinômios, a parte de trigonometria, é porque às vezes o pessoal fala, né? Ah, eu conheço trigonometria, né? Na realidade, o que ele conhece é a trigonometria no triângulo retângulo. É isso que ele conhece, né? Então tem um ângulo aqui, ó. Né? O seno do ângulo é o cateto oposto, o cosseno é o adjacente, e um pelo outro eu tenho a trigonometria. Então, muitas vezes a pessoa, até eu falo, né? É a trigonometria do triângulo retângulo, tá ok? As funções trigonométricas são coisas que dão um pouco mais de trabalho para fazer aí, tá ok? Bom, espero que, não sei quem comentou aí, mas que tenha entendido pelo menos um pouquinho de como funciona o círculo trigonométrico aqui, tá bom? No top Ok? 10 tem sobre esse assunto? Top 10 fala um pouquinho de trigonometria. Fala um pouquinho, sim, não das funções trigonométricas. Como eu disse, é um assunto que não cai tanto, né? No último caiu, tá claro? Aliás, caiu uma função que eu vi até uma apresentadora da TV lá na CNN se perdendo, colocou, nossa, era um gráfico, e no fundo a resposta era muito simples, apesar de ser um gráfico, então, por isso que precisa estudar. Era um gráfico de tangente terrível, na realidade ele só deslocou. E quando você prestasse atenção na função, era simples, você olhava e já tinha a resposta. E assustava, porque tinha acho que era uma tangente deslocada em um ponto, era um gráfico enorme, tá ok? No último Enem caiu. Assustava. Você olhava a questão, realmente assustava. Você ia ver, era simples, tá claro? Por quê? Porque tinha a pegadinha aí, né? Então a pessoa que conhece não teve problema, ok? Bom, eu acho que paro por aí. Espero que tenham gostado. Como eu disse, foi a primeira live realmente que eu fiz, né? Tá aí o meu obrigado e terão outras lives então e conto com a presença de quem puder então. Até breve então. Até a próxima live. Até mais.